Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. É com estas palavras, meus irmãos, que nós iniciamos a homilia de hoje, com um coração repleto de alegria. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. É por isso, meus santos, que o nosso coração, nesta noite tão iluminada, nesta noite tão cheia de luz, nesta noite em que Deus é a nossa própria luz, é por isso que nós podemos nos alegrar. Alegramo-nos e exultamos, não porque as coisas sejam como nós queremos. Alegramo-nos e exultamos, porque hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Alegramo-nos e exultamos, porque diz aqui a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. O povo que andava sem esperança, isto é, nós que não tínhamos esperança, nós que vivíamos como se apenas este mundo existisse e como se apenas a nossa vida a este mundo se restringisse, para nós brilhou uma grande luz, uma grande esperança. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros que dividem os despojos. Hoje, meus irmãos, não deve haver lugar para a tristeza no nosso coração. Eu sei que todos nós temos dificuldades, eu sei que todos nós temos uma prece suplicante lá no fundo do nosso coração. Eu sei que no Natal nós às vezes nos recordamos de eventos que nos fazem até mesmo chorar, mas hoje somos convidados a ultrapassar tudo isso e voltar os nossos olhos para aquele menino deitado na manjedoura. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação. Por isso nós podemos cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Mas como é que tudo isso começou? Como é que essa alegria que veio nos visitar, como é que ela entrou no mundo? O evangelho de hoje, retirado de São Lucas, capítulo 2, versículo 1 e seguintes, diz que houve um recenseamento. César Augusto publicou um decreto ordenando um recenseamento em toda a terra. Isto é, com que objetivo César Augusto fez esse recenseamento? Para aumentar os tributos, para aumentar os impostos, para de alguma maneira dificultar a vida das pessoas, porque ele queria saber quantas pessoas existiam para ele poder ganhar mais e as pessoas deveriam pagar mais. Aparentemente, o evangelho inicia com um fato triste, mas tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Este evento aparentemente desagradável é apenas o início e a ocasião que Deus se utiliza para fazer vir nos visitar a salvação. Mas por que, padre? Porque, meus santos, se não houvesse o recenseamento, José não iria com a Virgem Maria para Belém. Ele ficaria lá em Nazaré, na Galileia. Mas, para que se cumprissem as Escrituras, o Messias deveria nascer onde? Em Belém. Se Jesus não nascesse em Belém, Jesus não cumpriria as Escrituras. Pois bem, aquele evento triste foi ocasião aproveitada por Deus para fazer nascer a alegria para nós. Meus irmãos, desde agora nós devemos deixar o nosso coração se encher de alegria. Da mesma maneira que aquele acontecimento triste foi início de uma grande alegria e não de desgraça alguma, os acontecimentos tristes na nossa vida, quando vividos na presença de Deus, eles são prenúncio, eles são início, eles são profecia de uma grande alegria a ser
derramada por Deus nas nossas vidas. Por isso, alegremo-nos e exultemos. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Alegremo-nos, porque nós temos um Senhor aparentemente frágil, deitado numa manjedoura, mas com aqueles bracinhos tão pequenos e aparentemente frágeis, Ele rege o mundo. Ele tem o mundo em suas mãos. Pois bem, pois diz aqui o Evangelho que, ordenando o recenseamento, José, que era da família de Davi, vai para Belém, vai para Betlehem, a casa do pão. Belém significa, o nome Belém significa a casa do pão. Aquele que se daria a nós como pão não poderia nascer noutra cidade senão Belém, na casa do pão, na casa do verdadeiro pão, do pão da vida, que é Jesus. Perceberam, meus santos, como os eventos vão se encaixando, porque a providência de Deus guia todos os acontecimentos da nossa vida? Perceberam como Deus é maravilhoso? Como o nosso coração deve descansar em Deus, mesmo quando as coisas se apresentam difíceis? Deus sempre está à frente quando nós colocamos a nossa vida em suas mãos. Pois bem, José e Maria vão a Belém, mas a viagem, meus santos, não é fácil. Uma viagem de 4 a 5 dias. Eu não sei, eu vi o Jair aqui, a Sandra deve estar aqui, a esposa do Jair, e a Marilene, elas deram à luz há poucos dias. Minhas santas, pensem vocês no lombo de um burro, numa viagem de 4 a 5 dias, num sol causticante durante o dia, e num frio bem incômodo durante a noite, como é típico daquela região, e uma mulher, uma virgem, uma menina, prestes a dar à luz, no lombo de um burro, indo com o seu esposo para Belém, para o recenseamento, mas prestes a dar à luz. Pense o cansaço da nossa mãe, o seu cansaço, o seu até mesmo mal-estar naquela viagem, naquelas estradas esburacadas, poeirentas, naquele sol desgastante, mas estava ali, naqueles eventos tão cansativos e tristes, Deus estava escrevendo a nossa salvação. Eu gostaria, meus irmãos, que vocês ouvissem esta homilia a partir desta linha, que é por meio, muitas vezes, na maioria das vezes, é por meio dos eventos tristes e dolorosos da nossa vida, que Deus vai construindo a sua história de graça. A sua história de graça, ela é escrita por meio das nossas lágrimas. Por isso que nós cristãos, não por um bobo pensamento positivo, mas por uma certeza da esperança, nós sempre alegramos-nos e exultamos no Senhor, porque hoje nasceu para nós, nasceu-nos o Salvador, que é Cristo Senhor, e Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Pois bem, lá vai a virgem, chega à cidade natal de José, Belém, e pelo que nós percebemos, ele já não tinha familiares na cidade, porque ele vai procurando de casa em casa quem poderia acolhê-lo. Isso é sinal de que os seus familiares não estavam mais ali presentes. Podemos até imaginar a cena constrangedora de José indo de porta em porta, batendo, com a Virgem Maria um pouco afastada, e ele dizendo: nós viemos de Nazaré para o recenseamento de César Augusto. Será que vocês não poderiam nos acolher? Isso eu digo por quê? Porque existe um preceito da acolhida, da hospitalidade entre os judeus. Os judeus têm quase que um mandamento religioso de acolher os peregrinos. Por isso que José não se intimida em suplicar que seja posta em prática algo comum entre os judeus. Será que vocês não poderiam dar acolhida à minha esposa? Ela está grávida. E as pessoas tão insensíveis diziam: não há lugar na nossa casa para vocês. Não há lugar na nossa casa para uma mulher que vai dar à luz. Vai ser um trabalho para nós. Nós teremos que talvez passar a noite com ela dando à luz. Não há lugar para vocês em nossa casa. Vocês vão nos causar incômodo. Vai, procura outra pessoa, quem sabe. Aqui
não. Nós às vezes lemos este relato e pensamos que isto se aplica apenas aos outros. Mas quantas vezes nós também assim não agimos? Fechamos as portas do nosso coração, por quê? Porque afinal de contas, acolher Jesus vai causar algum incômodo. Acolher Jesus vai me custar alguma coisa. Acolher Jesus vai me custar talvez até mesmo uma noite em claro. Não. Uma outra vez, quem sabe, hoje infelizmente não há lugar para você na minha vida. Nesta ocasião em que eu me encontro prestes a cometer um pecado, não, eu escolho o pecado, não há lugar para Jesus na minha casa agora. Um outro dia, quem sabe, hoje não. Perceberam, meus santos, que isso acontece conosco. Todas as vezes que nós pecamos, nós dizemos, não há lugar para você, menino Jesus, na minha vida. Vem um outro dia, uma outra hora, agora não, aqui você não entra. Porque onde a luz se faz presente, as trevas se afugentam. Quando nós pecamos, nós acolhemos as trevas e, infelizmente, expulsamos a luz. Pois bem, estava ali José, constrangido, pedindo para acolher a sua esposa, e ninguém queria, ninguém lhe dava acolhida. E nós podemos imaginar o carinho da Virgem Maria ao acolher José quando retornava e dizia, infelizmente, não há lugar nesta casa. Ela, como uma boa e compreensiva esposa, não começou a reclamar como se a culpa fosse dele pelas coisas estarem difíceis. Com certeza, como uma boa esposa, disse, não, meu José, sem problemas, vamos tentar uma outra casa. Quem sabe nós não conseguiremos. Nada de reclamação, nada de ficar arrumando um culpado para aquilo. Ela é a Santíssima Virgem e ele é o nosso castíssimo Pai, São José. Ela vê que ele faz o melhor possível e vai de casa em casa, e nós poderíamos nos perguntar, mas por que ele não tentou uma acolhida, talvez em uma pensão? É porque, meus santos, na época, aquelas pensões que existiam eram sempre também acolhida de pessoas de má vida, que semeavam os vícios e os pecados, e José não iria colocar a sua esposa, a Virgem Maria, numa casa qualquer. Porque se nós paramos e vemos, mas padre, José levou a Virgem Maria para um estábulo, José levou a Virgem Maria para uma estribaria, não tenho dúvida, se ele levou a Virgem Maria para um estábulo, é porque não havia lugar mais adequado para acolhê-la. Nenhuma casa foi digna de acolher a Virgem Maria. Nenhuma pensão da época era digna de acolher a Mãe de Deus. Ao mesmo tempo, meus santos, nós vemos a generosidade, o carinho e o cuidado de José com a Virgem Maria. Ao mesmo tempo, nós vemos a humildade de Deus. Como é que Deus envia o seu filho e o seu filho nasce num estábulo? Vocês já pararam para pensar? Nós olhamos para o presépio e o nosso coração se enche de ternura. As crianças amam olhar o presépio. E isso é adequado, está certo, é belo. Mas é um estábulo. Originalmente, ali estavam os animais. Originalmente, ali estava o boi e o jumento. Originalmente, ali não era lugar de gente dormir. E o Filho de Deus ali nasce. Meus santos, diante de tão grande humildade, nós devemos corar de vergonha. Porque quantas vezes, quando as pessoas não nos tratam bem, nós dizemos, mas aquela pessoa me faltou com respeito? Quem ela acha que é para me tratar desse jeito? Meu santo, minha santa, o Filho de Deus nasceu num estábulo. Ele não estava preocupado com a sua própria glória. Ele não estava preocupado com a sua própria honra. Ele não estava preocupado em não ser humilhado. Ele não estava preocupado em não ser destratado. Ele estava preocupado em tudo fazer a vontade de Deus e buscar a glória do seu Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Lembra que nós refletíamos isso domingo passado? Ontem. Nós refletíamos isso. A vontade de nosso Senhor era fazer a vontade do Pai, e Ele aceita se humilhar.
Ele aceita nascer num estábulo. Talvez nenhuma mãe aqui aceitasse o que a Virgem Maria aceitou. Meu filho nasceu num estábulo? Meu filho nasceu onde nascem o burro e o boi? O jumento e o boi? Meu filho ali nascer? Nunca! Eu não sou animal. O Filho de Deus se dignou nascer para a nossa salvação. Ele aceitou tudo. Se para se encarnar e nos salvar, ele precisaria nascer numa manjedoura, ele precisaria nascer num estábulo, ele aceitou. Devemos hoje, nesta noite tão iluminada, pedir a nosso Senhor que Ele também coloque nos nossos corações esse desejo radical. Eu também quero, Senhor, a todo custo, fazer a Tua vontade. Eu também quero, Senhor, a todo custo, sofrer o que tiver que sofrer, para nunca ser infiel a Ti. Ou como diz a carta aos Hebreus, resistir até o sangue, para permanecer fiel à Tua vontade. Fidelidade a nosso Senhor. Aquele menino deitado na manjedoura nos mostra isso. Meus irmãos, olhando para a manjedoura, nós também devemos encher o nosso coração de confiança. Nós poderíamos nos perguntar: Padre, mas por que Jesus não veio já adulto para nós? Ele veio criança, porque Ele não queria colocar medo em nenhum de nós. Ninguém tem medo de se aproximar de uma criança. Nós olhamos para aquele menininho deitado naquela manjedoura, lembra? Belém, que significa casa do pão, manjedoura, que era o local, o coxo, que é o local onde os animais comem, para indicar que Ele é o nosso alimento. Ele é o verdadeiro pão, nascido na casa do pão, deitado numa manjedoura, para significar que é o nosso alimento para a nossa salvação. Nós olhamos para nosso Senhor e enchemos o nosso coração de confiança e esperança. Queremos dele nos aproximar, queremos dele nos alimentar, queremos que ele seja a nossa vida. Queremos hoje, meus irmãos, pedir a nosso Senhor, por intercessão de São Francisco, que, como já falei a vocês, foi quem idealizou o presépio, a graça de bem meditar este santo mistério, que olhando para o presépio, que olhando para Jesus deitado na manjedoura, que nós verdadeiramente supliquemos: Senhor, que eu nunca busque um outro alimento que não sejas Tu, que eu nunca encontre verdadeira força que não seja somente em Ti, que assim como os pastores correram para Te encontrar, que assim como os anjos saíram cantando de alegria, que assim como daqui a alguns dias veremos os magos que virão com seus presentes, que assim como todos encontram em Ti a verdadeira alegria, que eu também a encontre. Precisamos, meus santos, voltar para as nossas casas no dia de hoje com o nosso coração aceso, com o nosso coração iluminado, com o nosso coração tendo Jesus nele deitado. Queremos que Jesus novamente nasça nos nossos corações. E como é que isso acontece? Acontecerá, meus irmãos, mais uma vez daqui a pouco, no altar. Aqui é Betlehem, aqui é Belém, é casa do pão. O coxo, a manjedoura, será as mãos do sacerdote. Ele novamente vai nascer aqui, nas mãos do sacerdote, e vai se doar a cada um. Da manjedoura, das mãos do sacerdote, Ele quer encontrar uma manjedoura no nosso coração. Ele quer se deitar e ali permanecer. Você quer de verdade, meu irmão? Você quer de verdade que Jesus se deite no seu coração e nele permaneça? Você quer de verdade que aquilo que aconteceu novamente aconteça na sua vida? Isso aqui não é uma pergunta simplesmente retórica, é uma pergunta que deve ser respondida. Você quer que Jesus novamente faça o seu Natal em você? É verdade que o seu coração é um coxo. É verdade que a sua alma é um estábulo, é um lugar sujo. É verdade que a sua alma é indigna de receber Jesus, da mesma maneira que o estábulo lá em Belém era indigno. Mas o Senhor, Ele é humilde,
e ele se digna a aceitar a casa que para ele oferecemos. Ofereçamos a nossa casa, ofereçamos o nosso coxo, a nossa manjedoura, o nosso coração. Mas para que esse oferecimento seja verdadeiro, a segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo a Tito, nos diz como é que acontece essa verdadeira abertura de coração para que Jesus, no nosso peito, possa se deitar e dormir como em Belém. Caríssimos, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Aqui está. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. A abandonar as paixões deste mundo, a abandonar a impiedade e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Este é o convite de nosso Senhor. Se você hoje, com toda a sua fraqueza e limitação, fizer o propósito, o desejo sincero de dizer: Senhor, eu quero abandonar a impiedade, eu quero abandonar as paixões humanas, eu quero viver com equilíbrio, justiça e piedade, o Senhor fará do seu coração uma nova manjedoura. Faça hoje, nessa celebração tão quente. É verdade, está quente, está tão incômodo, estamos com os papéis balançando, mas faça hoje esse propósito. Olhe para a sua vida, veja o que na sua vida está sendo impiedade. O que é impiedade? É uma vida amarrada ao pecado, é uma vida em que você sabe que aquilo é errado e você daquilo não se solta, você está amarrado ao pecado. Isto é uma vida ímpia. Liberte-se dessa impiedade, rompa com a impiedade, com as paixões mundanas, com aquelas coisas que o mundo apresenta como adoráveis, aquelas coisas que o mundo apresenta como louváveis e desejáveis, como aquelas coisas que o mundo apresenta como dignas de ser vividas, e abrace a piedade, o equilíbrio e a justiça. Para terminar esta homilia, eu gostaria de dividir com vocês algo que eu ouvi hoje de um amigo meu. Ele foi dormir e teve um sonho, hoje. E ele me falava: padre, eu tive um sonho tão estranho e tão bonito nesta noite, neste dia. Eu sonhei que eu estava abraçado com um monte de pacotinhos de presente, aqueles pacotinhos bonitos, enfeitados, com fitinhas, com papel vermelho laminado, com papel dourado, uns pequenininhos e 2 pacotes bem grandes, com os quais ele segurava os pequenos, segurando os grandes, ele segurava os pequenos, e ele ficava encantado olhando para aqueles presentes. Ele ficava encantado olhando para aqueles presentes tão bonitos, aqueles pacotinhos tão mimosos, tão bem embalados, tão perfeitinhos. Só que num dado momento, Deus lhe concedia a graça de ver o que estava escrito naqueles pacotinhos pequenininhos que ele segurava rente ao corpo. E estava escrito: ídolo, 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 ídolo. E ele olhava para os grandes pacotes e estava escrito: vaidade e orgulho. E ele percebia que ele estava agarrado e que ele deveria soltar aquilo que primeiramente perceberam era tão bonitinho, era tão agradável de se olhar e de se segurar, aqueles pacotes tão belos, mas nos quais nós não devemos colocar a nossa felicidade, abandonar a impiedade e as paixões mundanas e viver com piedade, retidão e justiça. E ele disse, eu fiquei até emocionado em ouvir, que ele soltou aqueles pacotes, mas continuou com o gesto, soltou, mas voltou com o gesto e ficou com o gesto vazio. E se apresentava a ele a Virgem Maria e dizia: agora você pode segurar Jesus.
e colocava Jesus em seus braços, e ele acordou. Meus santos, é um ensinamento para o nosso Natal. Se queremos ter Jesus nos nossos braços, se queremos ter Jesus no nosso coração, precisamos abandonar os ídolos, o orgulho, a vaidade, a impiedade e as paixões humanas, para que Ele deite em nossa vida, para que nós possamos nos levantar para Deus para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.